Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nestes dias temos falado sobre a formação da igreja, não é? Através das viagens do apóstolo Paulo, não é? Fundando as igrejas, preparando líderes, fazendo discípulos, e tudo isso estava acontecendo num cenário, né, de dificuldades, de aflições, de açoites, de prisões, de cadeias, e impressionante é que as pessoas da igreja não fugiam e perdiam o estímulo da fé, porque elas entendiam que realmente, assim como Cristo padeceu e sofreu pela verdade, levando realmente, subindo a cruz, padecendo para dar salvação, para trazer libertação ao cativo do pecado, assim também aqueles homens estavam levando o evangelho para a libertação dos povos. E aqui nós vemos realmente nesse momento, quando Paulo havia chegado em Jerusalém, o quanto de sofrimento ele estava passando, uma vez que até os soldados o estavam carregando, de tanto que ele tinha apanhado, de tanta era a violência que aqueles homens tinham contra ele. E todos continuavam nervosos e queriam machucar. Então aqui no capítulo 22 de Atos, do verso 22 até o verso 30, está escrito: ouviram até essa palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira aos ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: serve-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado dos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então nós vemos aqui realmente que Paulo ele se livrou daquele açoite terrível, né? Porque os homens continuavam nervosos e de forma que jogavam areia para o ar e falavam: tira esse homem da terra, né? De forma que o próprio comandante, o comandante aprisionou o apóstolo Paulo e ordenou que ele fosse recolhido à fortaleza, amarrado e sob açoites fosse interrogado para saber por que aquelas pessoas estavam tão nervosas com o apóstolo Paulo. Enquanto isso estava acontecendo, quando ele estava sendo amarrado, o apóstolo Paulo então pergunta: é lícito vocês machucarem, vocês açoitarem um cidadão romano? Aí eles ficaram preocupados, porque é claro, sendo judeu, a Judéia estava sob o domínio de Roma, mas um romano, cidadão, obviamente isso não podia fazer, não fazia parte da lei deles. Então, naquele momento, o centurião vai lá conversar, o comandante também com o apóstolo Paulo, e ele justamente pergunta: você é cidadão romano? Ele falou: sim, por direito de nascimento. Então, ele até tinha dito: isso me custou muito dinheiro. Ele falou: mas eu não, eu tenho esse direito por nascimento. E aí, dessa maneira, deixaram o apóstolo Paulo livre e no outro dia o levaram até o sinédrio, reuniram todas as pessoas para que então o apóstolo Paulo pudesse estar falando realmente o porquê que ele queria conversar, qual era a mensagem que ele queria trazer àquelas pessoas. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a determinação, a disposição, o livramento. Então, teve livramento? Teve. Mas teve momentos que ele apanhou? Também teve. Ele foi açoitado? Foi. Ele foi apedrejado? Foi também. Ele teve que sair correndo? Teve também. Mas teve momentos que ele foi liberto, que ele foi realmente, que houve um milagre de forma que ele conseguiu escapar? Teve também. Então você percebe qual é a disposição da fé? A minha disposição da fé é saber que o Senhor cuida da minha vida, que o Senhor me protege, que Ele me ampara. Talvez sim, eu desejo que o Senhor me livre dos açoites, das lutas, das dificuldades, até mesmo das tempestades, mas eu não posso imaginar que eu não vou passar por nenhuma tempestade, ou que eu não vou passar por nenhuma situação difícil,
ou aquilo que eu falei para vocês ontem, que significa realmente a necessidade da igreja moderna refletir sobre a minha disposição de fé, onde eu só vou crer e só vou estar com Jesus se tudo der certo. É isso que muitas vezes as pessoas têm sido aprisionadas e paralisadas. Nós precisamos crer a despeito das circunstâncias, ainda que passando por aflições, ainda que passando por dificuldades, ainda que as coisas não deem certo, ainda que você esteja passando por necessidade, ainda assim, essa fé que você coloca em Jesus não afasta o Senhor, a tua aflição não afasta o Senhor da tua vida. Pelo contrário, haverá consolação. Aumente a oração, coloque-se perante o Senhor, dedicando a sua vida a Cristo e se dispondo a servi-lo de todo o coração. Assim como o apóstolo Paulo estava vivendo. É nessa nossa disposição de piedade, de entrega, de consagração, que nós vamos conhecer a plenitude de Cristo agindo em nossas vidas. Eu desejo realmente que você fique firme e fortalecido na fé.